Olá e sejam muito bem-vindos a este nosso encontro especial. Hoje a proposta é um pouco diferente. Vamos testar os conhecimentos sobre a sétima arte com um quiz de cinema bem divertido e, claro, desafiador. Vamos a isso? Ok, o formato é bem simples. Vão ser 8 perguntas no total e a dificuldade vai aumentando. Assim, toda a gente pode participar e divertir-se. A contagem de acertos fica por conta de cada um, certo? Muito bem, vamos lá começar. Primeiro, a rodada de aquecimento. As duas perguntas que se seguem são só para aquecer os motores. E aqui vai a primeira. Uma citação que é, sem dúvida, um ícone da história do cinema. É daquelas frases que quase toda a gente reconhece. A grande questão é, de onde é que ela vem? E as opções são A. O Show de Truman, B. Forrest Gump, C. Charlie e a Fábrica de Chocolate ou D. A Vida Bela. Um tempinho para pensar e escolher a resposta. E a resposta correta é B, Forrest Gump, claro. Esta frase inesquecível do clássico de 1994 resume na perfeição a filosofia do personagem sobre como a vida é imprevisível, que é, na verdade, o tema central de todo o filme. Vamos então à segunda pergunta, que nos leva numa pequena viagem à história da animação. Olha, esta é uma pergunta fundamental para qualquer fã do género. As opções Pinóquio, Superman, O Rei Leão ou Branca de Neve e os Sete Anões. Um destes filmes, pois, mudou completamente as regras do jogo. Qual terá sido? E a resposta certa é a D, Branca de Neve e os Sete Anões. Lançado lá em 1937, foi um projeto que na altura era visto como um super arriscado, mas acabou por se tornar um sucesso estrondoso. Provou que a animação podia, sim, contar histórias complexas e cativar o público, abrindo caminho para todos os clássicos que a gente conhece hoje. Muito bem, aquecimento feito. Agora vamos passar para o nível médio. É aqui que o desafio começa a apertar um pouquinho mais. Esta pergunta é sobre um detalhe visual, mas um detalhe poderosíssimo de uma verdadeira obra-prima do cinema. É um daqueles momentos que fica para sempre gravado na memória. Então, a cor do casaco era azul, amarelo, vermelho ou verde? É o único ponto de cor que vemos em grande parte do filme. Pensem bem? A resposta é C, vermelho. Numa escolha visual absolutamente genial, o realizador Steven Spielberg usou esta cor para simbolizar não só a inocência perdida no meio de toda aquela tragédia, mas também a indiferença do mundo perante o horror do Holocausto. E agora, mudamos completamente de registro para um sucesso de bilheteira. Uma pergunta para quem é fã de aventura e, claro, de pirataria. Temos aqui alguns navios bem famosos da saga. O Holandês Voador, o Pérola Negra, o Vingança da Rainha Ana e o Interceptor. Qual deles era um navio do Capitão Barbosa? A resposta, claro, só podia ser B, o Pérola Negra, o navio mais rápido das Caraíbas, que foi roubado Jack Sparrow por Barbosa, e é exatamente esse roubo que dá início a toda a trama do primeiro filme. Agora vamos a uma pergunta sobre a história dos Oscars, um momento que foi sem dúvida marcante para toda a indústria do cinema. As opções são Sofia Coppola, Agnès Varda, Jane Campion e Catherine Bigelow. Todas elas são realizadoras aclamadíssimas, mas só uma delas foi a primeira a levar a estatueta para casa. E a resposta correta é a D, Catherine Bigelow, que fez história em 2010. Ela venceu com o filme super intenso Guerra ao Terror e, curiosidade, acabou por vencer o seu ex-marido, James Cameron, que estava a concorrer com o gigante Avatar. Um momento mesmo histórico. E pronto, chegamos à ronda final, o desafio dos especialistas. Estas perguntas que se seguem são para os verdadeiros cinéfilos. Vamos lá ver quem está à altura. Ok, esta é para os verdadeiros conhecedores. Casablanca é um dos maiores filmes de todos os tempos, mas a sua origem digamos que é menos conhecida. As opções são Everybody Comes to Rix, The Maltese Falcon, As Time Goes By ou A Play for the Ages. Qual destas deu origem ao clássico que todos conhecemos? Por incrível que pareça, a resposta é Everybody Comes to Rix. A Warner Bros. Comprou os direitos desta peça, que, curiosamente, nunca chegou a ser encenada, e transformou o seu guião num dos filmes mais amados e citados de toda a história do cinema. Quem diria? Agora, uma pergunta um pouco mais técnica. Este processo é absolutamente crucial para que o som de um filme pareça real, para nos mergulhar na história.
E os termos técnicos são mixagem, Foley, dublagem ou recorde. Qual deles se refere à arte de criar estes sons do dia a dia? A resposta é B. Foley. A arte do Foley é fascinante. Consiste basicamente em recriar sons do cotidiano em estúdio, o barulho de passos em diferentes superfícies, o tilintar de umas chaves, o farfalhar da roupa. Tudo para tornar o mundo do filme mais imersivo. É um trabalho invisível, mas absolutamente essencial no cinema. E para o grande desafio final. Uma pergunta que exige um conhecimento a sério da história dos Oscars. E olhem que a competição nesse ano foi frouxo. As opções são só obras-primas. Cidadão Kane, Crepúsculo dos Deuses, A Malvada e Quanto Mais Quente Melhor. Filmaços, mas apenas um deles levou o prémio máximo para casa em 1950. E o vencedor foi C. A Malvada, também conhecido pelo título original All About Eve. É um filme brilhante sobre ambição e traição nos bastidores de Hollywood, que, aliás, ainda hoje detém o recorde de 14 nomeações aos Oscars, um feito notável. E o nosso quiz chegou ao fim. Chegou à altura de fazer as contas. De 0 a 2 acertos, temos um amador de cinema. Entre 3 e 5, um expert em blockbusters. E para quem conseguiu acertar de 6 a 8, muitos parabéns. Temos aqui um verdadeiro mestre cinéfilo. E para terminar, fica a reflexão. Qual das perguntas foi a mais surpreendente? E, talvez mais importante, qual é aquele clássico do cinema que, na opinião de cada um, é mesmo imperdível? Fica a questão no ar. Até à próxima!